Homem-Aranha é um amigão da vizinhança, né? Que tá sempre disposto a ajudar quem precisa. Ele luta pelos mais fracos, ele é simpático, ele posa pra selfie, ele tira gato de cima da árvore, enfim, cara, ele tá sempre disponível, né? Ele não tem de onde tirar o dinheiro do aluguel, mas ele tá ali, sempre alegrando, né? Sempre dando uma força pra todo mundo. Então, na boa, por que cargas d'água? O JJ Jameson odeia o Homem-Aranha, o cara só faz o bem. Pô, o cara é jornalista, a função dele é trabalhar com a verdade, é publicar os fatos. Não tá mais do que claro que o Homem-Aranha é um herói pra todo mundo? De onde vem esse ódio todo? Resposta vai te surpreender agora, vamos lá. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Uma coisa que eu sinto muita falta nos novos filmes do Homem-Aranha é o apoio da galera. O Homem-Aranha sempre foi um herói de Nova York, amado por praticamente todo mundo. Quem é que não gosta do Homem-Aranha? A gente viu isso na cena do trem com o Tobey Maguire. A gente viu isso na cena dos guindastes, né? Fazendo um caminho lá pro Andrew Garfield. Ele é um símbolo da cidade nas revistas e até nos jogos. Nova York é apaixonada pelo Homem-Aranha. Ainda assim, tem uma pessoa, rapaz, que coisa louca, né? Tem uma pessoa que não vai com a cara do herói. A gente olha pro JJ Jameson e acha até engraçado. Aquele jeito estridente, aquele bigodão antigo, charutão. Ele é quase uma caricatura de pessoa. Mas não dá pra negar, ele é um babacão, vamos falar a verdade. Como é que uma pessoa pode não apoiar o que o Homem-Aranha faz? Ele é vilão tipo Lex Luthor? Por que ele espalha fake news sobre o Homem-Aranha? O verdadeiro motivo pra isso tudo tá nesse vídeo. Logo depois do seu comentário aqui embaixo. Se voltar um filme do Tobey Maguire, você quer que volte também o J.K. Simmons como JJ Jameson? Pra você, ele foi mito também, assim como o Tobey Maguire? Pra mim foi. Pra mim ele é tão mito quanto o Tobey Maguire, mas eu quero ver a sua opinião. E já capricha na descrição que a gente vai continuar falando sobre super-herói. É importante, hein, galera? Vamos lá! Joe Jonah Jameson Jr. é um personagem tão marcante para as histórias do Homem-Aranha que a Sony teve que chamar o cara de volta, pra você ter noção. Com o mesmo ator, inclusive. Aliás, quero deixar registrado aqui, na boa de novo, que o J.K. Simmons tá perfeito no papel. Perfeito. A DC tentou puxar o ator pra ser o comissário Gordon lá, né? Mas não tem jeito. J.K. Simmons nasceu pra ser o JJ Jameson. Parece que o Stan Lee, quando bolou, quando fez lá ele, o Jack Kirby e o Steve Ditko, né, fizeram lá o Homem-Aranha e fizeram o JJ Jameson, pensou no J.K. Simmons, que tava lá criancinha ainda. O JJ Jameson, ele estreou junto com o Homem-Aranha na mesma revista, né, pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko. Nessa primeiríssima edição, o editor-chefe do Clarim Diário já estava ali, demonstrando o ódio dele pelo Homem-Aranha. Ele afirmava que o Homem-Aranha era um fora da lei, que poderia ser uma má influência para as crianças. Galera, ele não podia estar mais errado. É exatamente o contrário, né? O Homem-Aranha é um ótimo exemplo para todo mundo. Mesmo assim, os jornalistas achavam um absurdo que o público curtisse uma pessoa que sequer revelou a identidade verdadeira. Um desconhecido que usa uma máscara para esconder o rosto. Para ele isso era uma coisa, oh meu Deus, não pode. Nessa mesma origem, o JJ Jameson dava uma pista dos reais motivos dele, né? O que ele tinha por trás por não gostar do personagem. O editor-chefe afirmava que os Estados Unidos deveriam respeitar seus verdadeiros heróis, como por exemplo o filho dele, o astronauta John Jameson. Era dor de cotovelo então? JJ Jameson estava tentando puxar uma brasa pra sardinha do filho? Parece, né? Esse ódio do Jameson pelo Homem-Aranha era tão irracional que ele continua a criticar e sujar a imagem do herói, mesmo depois do Homem-Aranha salvar a vida do próprio filho dele. E não foi uma vez só não, foram várias. O próprio JJ Jameson foi salvo muitas vezes pelo Homem-Aranha. E o cara insistia em usar o jornal dele como fonte de fake news. Olha fake news das antigas, né? Todos os repórteres falando pra ele que aquilo não fazia sentido, mas ele continuava mandando e, geral, ali a galera publicava. O irônico é que o Homem-Aranha é tão gente boa que o Peter Parker participava disso, né? O moleque vendia fotos do Homem-Aranha já sabendo que o JJ Jameson ia usar aquelas fotos pra falar mal do herói. Imagina, ele mesmo tirando foto pra saber que ele vai sofrer, bullying do próprio chefe dele. Até hoje eu não sei como é que o Peter Parker não pegava aquelas fotos e mandava o Jameson enfiar. Enfim, você sabe, né? Deixa quieto. Esse cara não é family friendly. Ó, pra vocês terem uma noção, chegou num ponto que os leitores pressionaram o Stan Lee e o Steve Ditko por uma resposta. Eles acabaram encontrando uma forma de explicar o ódio infinito do Jameson pelo herói. O editor-chefe do Clarim Diário admitiu pra ele mesmo que ele odiava o Homem-Aranha por inveja, já que o Homem-Aranha arriscava a vida dele sem cobrar nada de ninguém. JJ Jameson se sentia mal com isso, né? Já que ele mesmo pensava só em lucro com o jornal dele. Ou seja, o Jameson gostaria de ser uma pessoa igual ao herói, que ele mesmo criticava. É uma cena dramática, né? É uma admissão das próprias limitações dele, da mesquinharia dele, do siri cascudo que ele tinha ali. Resolvido o mistério? Nada disso. A gente está falando de quadrinhos, então várias explicações continuaram surgindo com o passar dos anos.
Mary Jane, por exemplo, já lançou uma teoria pro Peter Parker. Na teoria, o Jameson não gosta do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha quebra diversas regras. Por outro lado, o Capitão América é venerado pelo JJ Jameson porque luta ao lado do governo e respeita as leis. Existem várias outras explicações. Uma delas menciona um padrasto do JJ Jameson que era abusivo. Esse padrasto se considerava um herói de guerra e essa relação conturbada fez o JJ Jameson se tornar um adulto que detesta qualquer um que se considere herói. Outra explicação está relacionada à morte da esposa do JJ Jameson, que foi assassinada por um mascarado. Esse é inclusive o motivo da série de animação dos anos 90. Eu lembro também, tá, de uma história em que o filho do JJ Jameson é substituído num programa de entrevistas pelo Homem-Aranha. E o velho fica maluco, acha aquilo um absurdo e começa a pegar no pé do Homem-Aranha depois disso. Ou seja, inveja, né? Sim, existem muitas explicações para o ódio do JJ Jameson contra o Homem-Aranha. O tempo vai passando e os roteiristas novos vão se reinventando, né? Vão reinventando as coisas, né? Mas se você é aquele fã que acredita que a palavra do criador é a que vale, então a explicação canônica é mesmo aquela que o Stan Lee e o Steve Ditko disseram. Ou seja, a boa e velha inveja. E no semi, galera, como é que vai ser isso? Será que os próximos filmes do Homem-Aranha, com essa questão de multiverso, vai trazer de novo o J.K. Simmons, de repente aquele que a gente viu do Tobey Maguire? Bem, senhorita deu dinheiro e uma caixa de sabão em pó pra ele. A sua esposa ainda está na linha. Seria bacana demais, né? Comenta aqui se você quer isso. E não sai daqui sem sua inscrição, porque o top é o que faz você ficar informado, é o que faz você entender do que está acontecendo no universo super-heróis. Você realmente está ficando informado e você realmente ajuda todo mundo aqui a continuar trabalhando para você. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!